ninguém atende, né? Ju tem mestrado e doutorado pela Unesp, Botucatu, e é a responsável pela residência médica. É isso, Ju? Então, queria te agradecer enormemente, mais uma vez, por topar dar essa aula e falar que a casa é sua. Fique à vontade, Ju. Você tem aí, não sei Três exatamente, horas, mais ou menos. a gente não falou de limite de hora, mas fique à vontade, tá? Mas eu não vou assustar todo mundo, não. E é isso. Eu vou autorizar você aqui a compartilhar sua tela. Eu esqueci de falar também, viu, Ju? Oi. Tem um, um, temos enfermeiras também da pós em obstetrícia da Unisa, tá? A Bacana. professora Jaque que acabou de entrar. Jaque, boa noite. E é Tá isso, bom. fique à vontade, eu vou fechar aqui meu. Ok. Então, boa noite a todos. Felipe, obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Toda vez que a gente prepara a aula, é uma oportunidade de fazer um up-to-date aí dos conhecimentos, né? Então, para mim também é muito valioso esses encontros, essas oportunidades que a gente tem. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a placenta prévia e o espectro da atletismo placentário, que são duas condições, né, não habituais, mas que têm se tornado cada vez mais frequentes e que andam muito próximas uma da outra. Então, inicialmente, eu queria lembrar vocês do conceito de placenta prévia, que é toda a vez que a gente encontra tecido placentário sobre o orifício interno do colo, nós podemos chamar essa placenta de prévia. Antigamente, a gente tinha aquele conceito de que a gente só podia falar em placenta prévia quando esse achado fosse um achado ultrassonográfico depois de 28 semanas de gestação, né? Mas o fato é que a placenta prévia, ela pode ser um diagnóstico em qualquer momento da gestação, especialmente no segundo trimestre, mas que vai permanecer com esse mesmo diagnóstico ao longo da gestação em algum dos casos. E é por isso que a gente deixa para o terceiro trimestre essa confirmação diagnóstica. Então, é uma importante causa, né, de sangramento da segunda metade da gestação e está bastante associada a alguns desfechos desfavoráveis, né, dentre elas a cesárea, a prematuridade, uma importante causa de hemorragia, tanto no pré-natal como no momento do parto e pós-parto. Tem uma outra condição que também é bastante associada a complicações, que não é exatamente uma placenta prévia, mas é uma placenta também que não está normalmente inserida, como de costume, né, na região fúngica, corporal do útero, que era aquela placenta que chega muito próximo ao colo, ao orifício interno do colo. Quando ela dista menos que 2 centímetros, nós dizemos, então, que ela é uma placenta de inserção baixa e acaba tendo praticamente as mesmas complicações da placenta prévia. Bom, a placenta prévia, ela tem uma prevalência bastante variada, né? Até porque depende muito do momento em que é feito o diagnóstico, como eu havia dito. Então, por volta de 20 semanas de gestação, é, a prevalência é muito mais alta do que nas gestações a termo, né? No geral, a gente considera que ela está presente em 4 em 1.000 nascimentos, mas isso varia também em relação à população, o estudo que a gente está considerando. Então, 90% dessas placentas que são identificadas por idade gestacional menor que 20 semanas, elas vão se encontrar atópicas no parto e a gente não vai ter esse diagnóstico confirmado. Isso por conta de dois aspectos importantes que acontecem aí durante a gestação. Um é o tropismo e outra é a formação de segmento uterino, que são duas coisas associadas à fisiopatogenia da placenta prévia que nós vamos discutir mais à frente.
Bom, dentre os fatores de risco, nós temos inúmeros fatores de riscos associados, né? Dentre eles, a placenta prévia em gestação anterior, então aquela paciente que já tem uma história prévia de ter tido, ela tem um risco aumentado. A cesárea anterior, ela é um fator importante e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Novamente, a gestação múltipla pelo aumento da superfície placentária, aquelas grandes multíparas, idade materna avançada, a reprodução assistida, tabagismo e o uso de drogas ilícitas também tem a sua associação. Oi? Continuando, não sei se alguém queria perguntar ou falar alguma coisa, mas a gente está aqui à disposição, caso o quê. É que Então, em relação... às vezes escapa o áudio, Ju. Tô aqui, Não, sem tô problema. liberando as pessoas a entrar e tô bloqueando os áudios alheios. Tá joia, Não, obrigado, fica Ju. tranquilo. Aqui também, de vez em quando, acontece algum inconveniente de aparecer alguém aqui também. Então, tá. Então, a fisiopatologia, né, da placenta prévia, ela acontece principalmente por uma vascularização inadequada da decídua, que pode ser secundária a uma cicatriz uterina prévia, uma aderência, algum procedimento que foi feito no passado e que diminuiu a vascularização daquela área. Né? Por conta disso, o trofoblasto ávido, né, por uma quantidade adequada de sangue oxigenado, acaba migrando para regiões do útero, onde você tem uma condição melhor que oferece mais oxigênio e vascularização para o trofoblasto. E é por isso que ela, às vezes, ao invés de seguir o caminho habitual, não é, migrando para a parte mais fúndica do útero, ela acaba descendo para regiões do segmento. Então, a outra fisiopatologia associada é o tamanho da superfície placentária, nas gestações múltiplas, então, onde a gente tem uma superfície placentária mais ampla, o nosso risco é maior. E em relação à fisiopatologia do sangramento, nós temos que o sangramento ele é predominantemente materno, mas em algumas situações ela pode cursar com o sangramento fetal, tá? No geral, o que acontece é que são as bordas placentárias, que elas acabam sangrando por um descolamento, né? Elas ficam numa região aonde não é possível uma distensão uterina muito grande naquela região ali do segmento, e por algum estímulo, alguma contração, às vezes tem um descolamento parcial e acaba tendo esse sangramento que faz com que a gente receba essas pacientes aí com essa queixa. A apresentação clínica, ela pode ser absolutamente assintomática, então a paciente vem para um exame de rotina, geralmente no segundo trimestre, ela vem para uma avaliação morfológica ou até mesmo para medida de colo, e aí a gente acaba fazendo o diagnóstico quando a gente vê que a placenta se estende até o orifício interno do colo. E o quadro típico também, né? Quando a paciente chega com um sangramento indolor, às vezes pode ser de grande monta, às vezes nem sempre, tá? Mas é habitualmente um sangramento no segundo trimestre, indolor, que traz a paciente ao pronto atendimento e nos faz pensar em placenta prévia. Lembrando que 1/3 das pacientes vão apresentar o sangramento antes de 30 semanas de gestação, o outro terço dessas pacientes vão apresentar entre 30 e 36 semanas, e a partir de 36 semanas até o nascimento, o nascimento, elas vão completar esses mais 30% aí, esse terço a mais, apresentando sangramento. Lembrando que quanto mais precoce o sangramento, geralmente pior é o prognóstico, tá? 10% das pacientes acabam alcançando o termo sem apresentar nenhum tipo de sangramento, e se não for um achado do ultrassom, acabam chegando sem o diagnóstico no momento do parto. Então, o diagnóstico. Primeiro, pensar, né, através do quadro clínico. Então, a paciente que chega com esse quadro clínico, a gente tem sempre que pensar no quadro de placenta prévia e através do ultrassom, que vai ser o exame de eleição aqui para a maioria dos casos para fazer esse diagnóstico. O exame de ultrassom, ele pode ser feito tanto via abdominal como transvaginal, tá? Normalmente, o que a gente faz é um rastreamento pelo exame abdominal, então a gente avalia a placenta e a relação dela
em relação ao colo, e se tiver uma distância da borda placentária inferior até o orifício interno do colo maior que 2 centímetros, a gente considera que essa é uma placenta tópica, né, e essa paciente vai para o segmento comum. Se essa placenta estiver próxima ao orifício ou tiver uma distância menor do que 2 centímetros, aí a gente deve fazer ultrassom transvaginal, porque ele é um método muito mais adequado, a gente consegue avaliar com mais clareza essa relação da borda placentária com o orifício do interno do colo. E aí a gente vai fazer o diagnóstico, tá? O Doppler, ele é importante em algumas situações. A primeira delas é porque ele ajuda no nosso diagnóstico, né, de espectro da creatinina placentário, que está relacionado com a placenta prévia, na grande maioria das vezes, e também para descartar uma vasa prévia, que pode estar associada aí a uma placenta de inserção baixa. Outras coisas que é muito importante a gente lembrar é que a avaliação ultrassonográfica, ela não é só uma avaliação feita com o objetivo de trazer o diagnóstico, mas também, né, de dar um prognóstico para a gente em relação, especialmente ao sangramento aí durante a gestação. Então, tem características no ultrassom que nos ajudam a pensar se essa paciente vai ser sintomática, se essa paciente vai ser assintomática, se essa paciente precisa de um segmento mais próximo, incluindo até a hospitalização. Então, isso depende do tamanho do colo, isso depende do quanto a placenta atravessa o orifício interno do colo, quanto ela se estende, a espessura da placenta que fica localizada sobre o colo, o grau de inserção dessa placenta ali no colo. Então, tudo isso, todos esses são aspectos importantes no que diz respeito, então, ao prognóstico. Bom, e aí o manejo, né? Como é que a gente vai conduzir esses casos? A primeira coisa que a gente precisa saber é se esse diagnóstico se mantém desde o momento em que ele foi realizado, tá? Esse é um trabalho um pouco antigo, ele é por volta de 2000, mas ele é um trabalho bastante interessante, porque ele mostra para a gente, né, quando exatamente se essa detecção dessa placenta prévia, a depender da idade gestacional, ela se mantém aí a cada 4 semanas, né, em que são feitos os diagnósticos. Na verdade, aqui não é uma paciente única, seguida várias vezes, são várias pacientes em que o diagnóstico é realizado de 15 a 19, 20 a 23, 24 a 27 e assim por diante. E aí a gente tem no resultado, né, na confirmação diagnóstica, no momento do parto, no momento da cesárea. E aí, é claro, né, quando você tem esse diagnóstico realizado com 32, 35 semanas de gestação, é muito mais provável que no momento do parto você esteja realmente diante de uma placenta prévia, comparado àquelas pacientes que tiveram esse diagnóstico ali no começo do segundo trimestre. Mas é importante a gente notar que tem coisas, antecedentes clínicos, né? E, inclusive, características ultrassonográficas da placenta que também ditam, né, a chance de permanência desse diagnóstico, que é a placenta prévia em pacientes que tiveram cesárea anterior, ou seja, nessas pacientes que tiveram cesárea anterior, o risco dela se manter com essa placenta prévia até o momento do parto é muito maior do que as que não tiveram cesárea anterior, e aquelas que têm uma placenta que estão tocando o orifício interno do colo e não cobrindo completamente todo o colo, elas têm menor chance de se manter, né, permanente ali naquela posição até o momento do parto. Bom, e aí? Né? Independente do momento em que você fez a avaliação, você fez esse diagnóstico, seria interessante, então, uma reavaliação por volta das 32 semanas, para a gente, de fato, fechar ou não esse diagnóstico e ver se existe a necessidade de uma nova avaliação. Com 32 semanas de gestação, quase 90%, de 85% a 90% das pacientes, elas vão fechar esse diagnóstico de certeza no momento do parto.
Então, é uma chance muito grande, né, e uma probabilidade muito grande de acerto quando você faz o ultrassom nesse momento. Então, para essas pacientes, se elas chegaram, né, com uma placenta, por exemplo, de inserção baixa, que também serve não necessariamente só a placenta prévia, ou uma placenta prévia que toca o orifício interno do colo com 32 semanas, é muito provável que no parto essa placenta vai estar localizada ali. Mas isso não exclui, né, uma reavaliação antes da programação do parto, ou seja, por volta de 36 semanas. De repente, aquela placenta que estava de inserção baixa, aquele porto placentário ali muito próximo ao colo, acaba desaparecendo e tornando viável o parto não eletivo, tá? Então, a gente faz essa avaliação a 36 semanas. Mas a grande maioria já vai mostrar para a gente se já está resolvida essa situação ou não. Então, se com 32 semanas você vai fazer a avaliação ultrassonográfica e você não encontra sinais, né, de placenta prévia, você consegue fechar tranquilamente esse diagnóstico e tratar essa paciente ou seguir essa paciente como uma paciente sem comorbidades. Bom, aí, além da persistência, qual é a outra característica que a gente precisa levar em consideração para o cuidado, né, para o manejo da paciente? A primeira coisa é se essa paciente é assintomática ou sintomática. Se ela é assintomática, a única coisa que a gente vai fazer são medidas gerais de cuidado, né, para diminuir o risco de sangramento. Então, a gente vai orientar essa paciente que quando ela for examinada, para evitar o toque vaginal, para evitar relação sexual a partir de 20 semanas, eventualmente alguma atividade física que possa aumentar essa chance da paciente ter um sangramento. E aí a gente vai programar esse parto para 36, 37 semanas, né, por via alta. Se a paciente está sintomática, nós vamos dar as mesmas medidas gerais de cuidado para diminuir o risco de sangramento, e aí a gente precisa avaliar aqueles sinais de pior prognóstico. Então, se tem um colo que está encurtando, essa paciente tem um risco maior de sangrar. Né? Se essa paciente já apresenta um colo curto, ela tem um risco maior de sangrar. Tá? Então, são características, se a paciente já sangrou antes de 30 semanas, ela tem um risco maior de ter um sangramento que vai precisar de alguma intervenção. Então, esses sinais são sinais prognósticos que a gente deve avaliar para ver se essa paciente tem necessidade de hospitalização ou se ela pode fazer um segmento ambulatorial mais próximo. Além disso, se a gente está pensando, né, que essa paciente é de alto risco por um nascimento pré-termo, nós precisamos discutir o corticoide, o sulfato de magnésio, a depender da idade gestacional, tá? E até mesmo programar o parto, se assim for necessário pelo quadro clínico, especialmente materno. E o manejo do quadro agudo, né? Então, quando a paciente chega sangrando para a gente, direto lá no nosso pronto atendimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver se trata de uma emergência obstétrica ou não, tá? E isso a gente vai fazer através da avaliação materna e a avaliação da vitalidade fetal. Então, a avaliação materna, basicamente, é a gente procurar, né, ver se essa paciente está hemodinamicamente estável. De que maneira que a gente faz isso? Então, a gente vai quantificar esse sangramento, nós vamos avaliar os sinais vitais dessa paciente, coleta de exames, né? A gente vai deixar essa paciente preparada já em caso de um sangramento maior do que o que a gente está conseguindo observar aquele momento, sangramento mais abrupto, e vamos fazer a avaliação fetal, né, contínua com cardiotocografia até a gente garantir de que o sangramento cessou e que a paciente e o bebê estão bem e estáveis, tá? Em alguns casos, a gente não consegue manter a gestação, né, por um risco materno ou fetal, e aí a gente precisa programar não, né, realizar esse parto de maneira mais imediata. E quais são essas situações, então? Quando a gente está diante de um trabalho de parto, quando a gente tem um sangramento grave e persistente, quando a gente tem uma cardiotocografia mostrando que a vitalidade fetal está prejudicada, então uma categoria 3, ou quando tem um sangramento significativo e persistente, que embora não deixe a paciente instável,
né, mas possa comprometer o quadro clínico dela numa gestação maior ou igual a 34 semanas de gestação, certo? Eu não sei se vocês querem interromper agora antes da gente falar do acretismo ou a gente continua. Bom, vamos abrir para algumas perguntas, Ju, pode? Pode, claro. Então, aqui temos inserção baixa, certo? Placenta prévia. Agora, até então, sem acretismo. Pessoal, perguntas, vamos lá? Eu vi que o parto é entre 36 e 37 semanas, é mais ou menos o que a gente tenta fugir da prematuridade aqui na Unifesp também. Na Unis a gente não tem protocolo escrito ainda, mas o nosso protocolo para acretismo acho que deve entrar lá no Grajaú. Pessoal, Tawane, nossa residente que está responsável pelo estudo das hemorragias, quer perguntar alguma coisa sobre inserção? Temos algum dado de inserção do Grajaú? E aí, inserção baixa? Não? Ju, seguimos com o acretismo, então. Vamos embora. Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui com o acretismo, que é um primo irmão ali da placenta prévia. Geralmente, eles caminham juntos, tá? Então, o que que é o acretismo placentário? Ou melhor dizendo, o espectro do acretismo placentário. Na verdade, é uma invasão anormal do trofoblasto na parede uterina. Então, o trofoblasto ele vai além da camada basal da descida, não é? E ele infiltra em diferentes graus a parede do útero. Então, desde a parte mais superficial aqui, né, se ligando diretamente ao miométrio, até em situações em que ele invade o miométrio, às vezes a serosa uterina e até os órgãos ou tecidos adjacentes. O espectro da acretismo placentário, tá, ele recebeu uma nova classificação, não tão diferente do que era antigamente, mas com o objetivo de tentar uniformizar, né, as nomenclaturas. Então, porque cada um fazia de um jeito diferente, né? Então, a gente tinha descrições histopatológicas que falavam de uma maneira, tinha critérios clínicos, então, de repente, se a paciente tinha uma retenção placentária, alguém já falava que era uma placenta aderida e que era um acretismo. Ou, às vezes, no achado do intraoperatório, não tão evidente, de uma placenta, né, acreta, às vezes não se considerava o acretismo, a gente só ia ver depois no histopatológico. Então, tentando reunir de uma maneira didática e mais universal, estabeleceu-se, então, essa nova classificação aí de 2018 que a FIGO trouxe para a gente. Então, a placenta acreta, né, é aquela placenta normalmente aderida, placenta que a gente fala creta grau 1, onde a gente tem uma invasão do trofoblasto só além da decídua, tá? Então, você não tem infiltração de endométrio, nem nada. Se você tem um parto vaginal onde você não tem uma dectação espontânea, você tem uma retenção, realmente, de fato, você pode estar diante de uma placenta acreta, né? Isso sendo avaliada clinicamente. Se você está dentro de uma cesárea, na hora que você vai fazer a esterotomia, muito provavelmente, de achado no macroscópio, numa placenta creta, grau 1, você não vai verificar nada, porque a parede, né, externa do útero, ela vai estar completamente intacta. Então, a gente falaria, nesse caso, numa placenta creta grau 1. Já as placentas anormalmente invasivas, a increta e a percreta, é basicamente aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, de acordo com a classificação clássica. A increta é aquela que vai atravessar ali o miométrio, né, em diferentes graus, mas ela não vai chegar até a serosa. Então, é a placenta normalmente invasiva grau 2. Hipercreta é aquela que a gente chama de anormalmente invasiva grau 3, né, que vai ser subdividida em A, B e C, de acordo com a extensão, né, dessa infiltração, dessa invasão.
Então, o grau A placenta, ela chega até a serose uterina, no grau B, ela chega até a bexiga, tá? E no grau C, ela vai para órgãos pélvicos ou tecidos ali adjacentes. A incidência, ela é bastante variável, né? Depende de onde a gente vai estudar. É incerta, né? Mas o que a gente sabe é que vem crescendo assim vertiginosamente. Então, aqui no nosso serviço, nós levantamos aí mais ou menos os últimos 10 anos, né, que a gente está acompanhando esses casos e fazendo esses diagnósticos aí, todos esses foram confirmados depois por exame histopatológico. Então, nesses últimos 10 anos, a gente teve aproximadamente uns 40 casos, né? E a gente notou que desses 40 casos, os últimos 6, né, foram nesse ano. E o ano passado também a gente teve um número bastante significativo em relação àquilo que a gente via lá no começo de 2010, 2011, 2012 até 2015. E isso é uma tendência que não é só do nosso serviço, né? Essa tendência, ela é mundial e ela é verificada na literatura, principalmente pelo aumento das taxas de cesárea, mas também tem outras situações que aumentam o nosso risco de incidência de acretismo, que são basicamente os mesmos que nós conversamos a respeito da placenta prévia, tá? As complicações, elas podem ser gravíssimas, né, principalmente para a mãe, com uma hemorragia intratável. Essa foto aqui é uma foto do nosso serviço aqui, de um caso de placenta anormalmente invasiva, né, do intraoperatório. Vocês podem observar que a volemia da paciente foi trocada diversas vezes, né, uma paciente que não tinha o diagnóstico prévio, foi um diagnóstico surpresa, e como tal, a gente teve complicações bastante sérias aí no intraoperatório. E temos também as complicações fetais, né, que estão principalmente relacionadas à prematuridade e à necessidade dessa prematuridade iatrogênica, muitas vezes. Bom, em relação à fisiopatologia, né, Eu o que é não bom? acho. Não acho que é Oi? iatrogênica, não, Ju. Acho que é terapêutica a palavra. Não é iatrogênica, não, porque a iatrogenia faz mal. Nesse caso, a gente está fazendo bem. Acho que é Nesse caso, a gente terapêutico, hein? faz mal para o bebê, mas a gente Acho que salva é a mãe. Apesar de que terapêutica. não tem bebê sem mãe, né? E aí, em relação, então, à fisiopatologia, nós temos, então, uma remodelação uterina. Então, o que se fala, né, atualmente, que é diferente do que a gente pensava, e até fica uma coisa, né, bem forte naquilo que a gente estuda, e assim, sempre fala de invasão do trofoblasto e tudo mais. Na verdade, né, o que acontece é uma remodelação uterina, na qual onde você tem uma perda da reptilização ali da cavidade endometrial, do endométrio, você tem uma ruptura, uma deiscência ou aderências, e o trofoblasto cresce através dessas rupturas, dessa aderência, não necessariamente infiltrando ou invadindo. Ele simplesmente percorre esse caminho que já foi feito através de alguma intervenção que esse útero tenha sofrido no passado, em busca de áreas onde tem uma vascularização maior. Então, ele sai ali das arteríolas espiraladas, que basicamente já não existem, porque já tem uma deficiência, já tem uma desestruturação ali da descida, e vai para lugares onde os vasos são muito maiores, né? Então, ele vai em busca das artérias que estão mais nas superfícies, das artérias arqueadas, das artérias radiais, e essa é uma das razões pela qual sangra tanto, né? E onde a gente encontra aqueles achados ultrassonográficos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que são das lacunas, né? São aquelas lacunas vasculares que têm um fluxo abundante, bastante caótico, em que a gente realmente vê o quanto essa paciente tem potencial para sangrar. Bom, a suspeita diagnóstica, ela deve se iniciar, então, no pré-natal, né?
Sempre a gente deve procurar o antecedente pessoal e obstétrico dessa paciente, malformações, cirurgias uterinas, reprodução assistida, cesárea pétrea, curetagem, ABIL, qualquer procedimento aí que possa ter sido realizado. O quadro clínico, ele se confunde com o quadro clínico de placenta prévia, porque, na verdade, tem uma importante associação, né? Geralmente, os quadros de acretismo, eles estão associados a uma placenta prévia, uma de inserção baixa, especialmente se essa placenta for anterior. E, do ponto de vista laboratorial, tem algumas modificações, a gente tem alguns achados, mas que na prática clínica não são tão valorizados. A gente está começando um trabalho aqui em que a gente vai estudar alguns desses achados laboratoriais, vamos incluir aí algumas coisas da parte mais inflamatória, quem sabe num futuro breve a gente tem alguma novidade para contar para vocês. Bom, então a gente falou da suspeição diagnóstica no pré-natal e agora vamos falar no parto, né? Então, no parto vaginal, como é que vai se comportar uma placenta acreta, né? O espectro do acretismo? Como uma retenção placentária, mesmo quando você faz o manejo ativo do terceiro período. Então, mesmo que você faça uma tração ali contínua, controlada do cordão, mesmo com o uso do uterotônico, você vai ver que essa placenta não vai dectar espontaneamente. Aí a gente pode procurar ali para um plano de clivagem que nós não vamos encontrar, e se a gente for desavisado e tentar remover essa placenta a qualquer custo, nós vamos ver que vai ter um sangramento intenso aí, que vai ser muito difícil a gente controlar, tá? Na cesárea, a gente tem achados macroscópicos compatíveis. Então, quando a gente tem uma placenta invasiva, esses achados são mais evidentes, porque a gente consegue, ao fazer a laparotomia, na hora que você abre a barriga da paciente, você dá de cara com o útero, você consegue encontrar, né, características muito comuns do espectro do acretismo. Então, você vai ver uma coloração mais arroxeada, às vezes você vê um abalamento, a depender de como tiver esse útero, às vezes você vê uma exposição de cotilédone, né, ali, porque geralmente ele pode pode ser visto até por transparência, porque só tem a serosa do útero, né, cobrindo. Você tem uma intensa vascularização, então todos esses achados, eles são achados compatíveis com o espectro do acretismo. E, por fim, se eventualmente você retirar o útero, que é o que acontece na grande maioria das vezes, né? Então a gente tem as condutas aí de manejo expectante, mas que não é o habitual, você vai encontrar no histopatológico, então, evidência do espectro, que é o padrão ouro, mas que para isso a gente precisa da esterectomia, ou pelo menos da ressecção parcial da área mais comprometida aí, desse útero. Bom, em quem, quando, como eu devo procurar, né, o espectro do acretismo placentário? Então, isso aqui eu acho que se tem alguma coisa que vocês precisam recordar ou lembrar, né, dessa nossa discussão, eu acho que é esse slide, tá? Em quem? Então, todas as pacientes que tiverem uma inserção de placenta baixa, uma placenta prévia ou uma placenta prévia, especialmente aquelas placentas anteriores e que tenham a história prévia de cesárea, tá? Então, paciente que tem cesárea anterior. Essa é a história clássica do espectro do acretismo placentário, tá? Então, todas as pacientes, elas precisam de uma avaliação criteriosa, precisa de uma avaliação de imagem boa, então, de um ultrassonografista que tem um olhar bom, que está habituado a ver isso, porque todos os achados que a gente vê a ultrassom, eles são achados descritos na literatura, mas o ultrassom ele é examinador dependente. Então, se você não está treinado para avaliar e para fazer esse diagnóstico, muitas vezes ele passa desapercebido, tá? E quando que a gente tem que fazer esse diagnóstico? A gente tem que fazer esse diagnóstico no pré-natal, tá? Porque é isso que vai trazer essa paciente de volta para casa e muito provavelmente com esse bebê no colo. Quando a gente faz esse diagnóstico ali no parto, né, o prognóstico da paciente é muito ruim.
tá? Então, sempre pensar no pré-natal, tentar fazer esse diagnóstico no pré-natal para chegar no momento do parto, a gente está preparado para aquilo que a gente vai encontrar. E de que maneira, então, a gente faz esse diagnóstico? Basicamente pela ultrassonografia. O ultrassom ele é um método completamente capaz de fazer esse diagnóstico. Não tem uma diferença grande entre o ultrassom e a ressonância magnética, tá? E ele é suficiente para a gente fazer a confirmação ou a exclusão do espectro do acretismo. Tem algumas situações em específico que a ressonância ela pode ser útil, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma janela ecográfica muito ruim, não consegue avaliar. Aquelas placentas de inserção posterior, elas são melhores avaliadas pela ressonância magnética, porém o risco de você ter um espectro do acretismo é muito menor. Às vezes, quando a paciente chega numa idade gestacional um pouco mais avançada, que você tem a apresentação, né, do feto ali na frente da placenta e tudo mais, então, são condições em que você pode lançar mão da ressonância. A outra coisa importante, que a ressonância muitas vezes é útil, é para a programação do parto, né? Para a programação operatória. Então, especialmente quando você tem suspeita de invasão além do útero, tá? Então, uma invasão além da bexiga, algo que pega ligamento, algum órgão pélvico, ou a alça. Então, aí também a ressonância ela tem uma boa indicação. Bom, então, falando bem de novo da ultrassonografia, é um exame disponível, ele é inócuo, ele é baixo custo, você pode fazer a suspeita diagnóstica no primeiro trimestre, né? E aí a gente tem aquela questão também de que aquelas ectópicas em cicatriz de cesárea, que a gente vê lá no primeiro trimestre, e elas não são visualizadas, não são diagnosticadas, podem ser, né, um espectro do acretismo no futuro, e especialmente das formas mais graves, tá? A ultrassonografia, ela tem uma alta acurácia, mas a qualidade do exame, como eu disse, depende de muitos fatores, inclusive do examinador, tá? Não precisa de um super aparelho, que você precisa do ultrassom é um exame bidimensional, então na escala de cinza, e aí você vai procurar algumas características bem específicas aqui, que vão geralmente estar presentes, tá? Então, você não precisa ter todas essas características, mas algumas delas, né, ou uma delas que seja fortemente sugestiva, já pode te induzir ao diagnóstico. Então, a perda da clear zone, que eu vou mostrar para vocês o que é, a interrupção da parede vesical, quando a gente tem uma invasão maior ali, que chega até serosa, ou eventualmente acaba atravessando a parede da bexiga, a diminuição da espessura do miométrio no leito placentário, as múltiplas lacunas placentárias, ou a gente vê até um abaulamento, uma lesão exofítica, você acaba vendo ali um cotilédone praticamente para fora da parede uterina, tá? E o Doppler, que vai nos ajudar também nesse diagnóstico, ele não é estritamente necessário, mas ele é útil, porque ele consegue nos ajudar na avaliação do fluxo lacunar placentário, avaliar a vascularização útero-bexiga e a vascularização do leito placentário. Então, aqui eu tenho várias imagens, né? Algumas são do nosso serviço, outras não, mas basicamente aqui a gente tem algumas coisas que faz a gente pensar no espectro do acretismo. Aqui é uma placenta normal, né? E essa região aqui, que eu estou mostrando para vocês, é isso que a gente chama de clear zone, essa área hipoicóica retroplacentária. Nessa área aqui, a gente tem o quê? A gente tem a decídua e tem a parte mais superficial aqui do miométrio, que é onde tem as arteríolas basais e as espiraladas. Quando a gente tem o espectro do acretismo, né, que pode ser focal ou pode pegar praticamente toda a placenta, a gente vai ter um desaparecimento aqui dessa zona, né, dessa clear zone. Então, você não vai conseguir diferenciar, né, o miométrio do tecido placentário. Vai parecer uma massa única. Isso você consegue mimetizar se você colocar, por exemplo, uma pressão maior no seu transdutor. Então, até isso, a pessoa que está fazendo o exame tem que ter claro na hora que for fazer a avaliação, não pode ser qualquer pessoa,
porque senão às vezes não sabe desses detalhes e aí a gente acaba perdendo um diagnóstico. Aqui ao lado a gente tem essas duas outras imagens aqui que mostra, né, a diminuição da espessura miometrial. Então, aqui é uma placenta normal, aqui é uma placenta do espectro, tá bom? Sendo que existe um limite, né, que a gente chama, que a gente considera de maior risco para dizer sobre acretismo ou não da espessura miometrial. Essa aqui é uma vascularização absolutamente normal, né, onde a gente vê aqui uma arteríola espiralada, ela fica praticamente irrigando, restrita a um único cotilédone, onde tem um lago aqui, geralmente venoso, alguma lacuna, mas o fluxo, embora seja um fluxo maior do que os outros vasos placentários, não é tão importante que nem quando a gente tem uma placenta acreta. Aqui nós temos uma outra imagem, né? Aqui é a bexiga, aqui é a placenta, então aqui a gente tem a clear zone, né? Que não está exatamente normal, porque ela está bastante afilada, mostra uma diminuição da espessura do miométrio, e aqui você perde o limite dessa clear zone, aqui mostrando, né, um grau de invasão aí na parede vesical. E essas imagens aqui são todas do nosso serviço aqui, né? Aqui, então, a gente vê uma lacuna, aqui um aspecto de tecido ruído por traça, né? Que eles descrevem na literatura, completamente irregular. Quando a gente coloca o Doppler aqui, a gente vê que o fluxo é alto, é intenso, é turbulento, né? Nós vemos várias outras lacunas e aqui uma intensa vascularização, tá? A vascularização aqui, especialmente na superfície retrovesical e retroplacentária aumentada. Tá? E a ressonância magnética, como eu já tinha dito, pode ser usada, mas é uma ferramenta complementar. Então, placenta posterior, nos casos de placenta percreta, para uma avaliação melhor e programação cirúrgica. Ela não tem uma acurácia superior a ultrassom, ela pode e deve ser utilizada quando você acha que vai ser importante para o seu diagnóstico entre 24 e 30 semanas, e o uso do gadolínio, ele ajuda a melhorar aí o diagnóstico. As condutas. Então, a conduta inicial começa lá no pré-natal, a partir do momento que você faz o diagnóstico. É sempre importante para essas pacientes que elas tenham um termo de consentimento livre esclarecido. Nele você deve colocar todos os riscos de complicações que não são pequenas e acontecem com frequência, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar lá para essa paciente, que ela vai se espantar se ela acordar depois do pós-operatório e não souber antes, é que ela vai muito provavelmente receber uma incisão mediana, né? A gente precisa fazer a incisão para conseguir retirar o feto sem avariar essa placenta. Então, muitas vezes essa placenta é uma placenta que está anterior, ela está na região da cicatriz das cesáreas prévias, é uma placenta anterior de inserção baixa. A gente não vai fazer a incisão, a esterotomia no local habitual, tá? Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma esterotomia no fundo, às vezes na parede posterior do útero, para não entrar em contato com essa placenta e evitar o sangramento. Então, isso tem que estar contido. Ela precisa saber, lá no termo de consentimento, de que ela tem um risco grande de ter uma lesão vesical, que ela pode necessitar de uma sondagem vesical um pouco mais duradoura, que ela tem um risco grande de ir para UTI, que ela vai precisar, que ela pode ser politransfundida. Então, tudo isso a gente precisa, né, conversar sobre esses riscos com a família e ter esse termo. A gente precisa deixar os níveis, né, de hemoglobina, otimizar o máximo possível no pré-natal, então tomar cuidado para qualquer sinal de anemia e potencializar ao máximo isso antes do parto. Sempre encaminhar para um serviço terciário, então, mesmo na suspeita, para confirmação do diagnóstico, depois para o segmento e para a programação do parto.
E, na grande maioria dos serviços, a realização do parto acontece entre 34 e 36 semanas. Aqui está errado, viu, gente? Perdão, é entre 34 e 36 semanas de gestação. Esse é o protocolo aqui do nosso serviço também. No momento do parto, do tratamento não conservador, tá? Então, o tratamento não conservador é o que a gente faz aqui, e é o que a gente tem experiência para conversar com vocês, tá? Então, a gente faz atualmente, quando é uma placenta anormalmente invasiva, né, especialmente nos casos 3B, 3C, a gente entra preparado para uma batalha. Em todos os casos, desde os casos mais leves, a gente não mexe na placenta, retira o bebê, deixa a placenta in situ, fecha o útero com a placenta lá dentro e começa a fazer a esterectomia, né? Nesses casos mais graves que eu mencionei, a gente tem sempre a ajuda de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem os cirurgiões vasculares que colocam para a gente os balões aqui nas ilíacas para ajudar a diminuir o sangramento, então faz a oclusão arterial por balão. A gente pede para os colegas da URO passar um catéter ureteral ou um duplo J para guiar a gente na esterectomia, né, sem causar nenhuma lesão ureteral. A gente precisa de bons anestesistas, então existem inúmeros protocolos de anestesia. O que a gente faz aqui é iniciar com uma anestesia, um duplo bloqueio, uma hack com peri ou uma peridural, e aí no momento da esterectomia, às vezes existe a necessidade de converter para uma anestesia geral, então o pessoal também está preparado para isso. O pessoal da hemato também, do banco de sangue, todo mundo deve estar ciente do caso, porque é sempre, na grande maioria das vezes, nos casos mais graves, é sempre necessário, né? E a ajuda precisa ser rápida. E aí existem as outras condutas que, honestamente, eu não tenho experiência para falar para vocês, mas que é do tratamento conservador, tá? Que tem o objetivo de preservação do útero, manutenção da fertilidade, quando a paciente quer muito, muito embora a gente não saiba, né, se isso é factível ou em situações em que tem um alto risco cirúrgico. Em algumas situações também, vocês podem optar pelo tratamento conservador, especialmente quando vocês, né, acabam indo para uma cesárea sem o diagnóstico prévio, né, e não tem condições do lugar onde vocês estão de resolver toda essa situação. Então, se for uma urgência, uma emergência, vai lá, tira o bebê, fecha o útero com a placenta e encaminha para um outro serviço onde ela pode ser recebida e onde tenha toda a infraestrutura necessária para a resolução do caso, tá? Então, existem algumas condutas conservadoras, que uma delas é a extração manual, que é um risco altíssimo. Esses casos aqui são reservados, assim, a gente nunca se utilizou aqui, mas pelo menos o que está descrito na literatura é para um acretismo focal, não é? Por uma placenta não invasiva. Teoricamente, você poderia fazer, mas sabendo que existe um alto risco de um sangramento aí intratável, né, abundante. A outra forma é a conduta expectante, em que você deixa o útero, como eu mencionei, né, e isso pode ser por uma abordagem entre 3 e 12 semanas, como o tempo de reabsorção da placenta ele é longo, né? E nesse meio tempo você pode ter várias complicações, como sangramento, ou você pode ter infecção e tudo mais. Em alguns casos, eles se utilizam da remoção por esteroscopia do resto placentário que ficou intraútero. No passado, a gente usava também, né, o metotrexato. Hoje a gente sabe que é uma conduta aí que não deve ser realizada, porque você piora muito, né, o quadro clínico da paciente. E a outra possibilidade, deixando a placenta in situ, é de embolização arterial, mas a literatura ainda é bastante controversa no que se refere a isso.
E existe também a ressecção cirúrgica. Então, você tem alguns pontos de acretismo, né? Na verdade, é sempre um espectro mesmo. Então, numa mesma paciente, você vai ter áreas de placentação normal, você tem uma área em que você tem uma invasão mais acentuada, outra que é mais superficial. Então, a ideia aqui é você retirar aquela invasão maior por ressecção mesmo, miometrial. Você vai lá e retira. E tem alguns critérios clínicos para isso, então você não pode ter uma placenta invasiva em maior que 50% do território placentário e outras condições, mas honestamente a gente nunca teve essa conduta aqui, então não posso falar da nossa experiência pessoal. Mas há relatos na literatura de que é uma abordagem que possa ser realizada, tá? E aí, por fim, de considerações aqui nas considerações finais, é que o rastreamento universal para detecção dos casos suspeitos devem ser feito para todas as pacientes no pré-natal. Não estou dizendo que todas precisam de um ultrassom com uma pessoa ultra especialista, mas a gente precisa saber, pelo menos, se essa placenta é tópica e se essa paciente tem cesárea anterior. Isso você consegue, né, fazer tranquilamente em qualquer lugar que você esteja. O diagnóstico ele deve ser feito no pré-natal, para que a gente tenha tempo hábil e que a gente consiga fazer a nossa programação cirúrgica, tá? E os pacientes que já têm esse diagnóstico, eles devem ser referenciados para um local onde tenha infraestrutura e pessoal preparado para abordar esses casos complexos. Acho que era isso, pessoal. Dúvidas? Falar de acretismo em menos de uma hora, hein? Olha só que desafio. Parabéns, Ju. Muito obrigado, querida. Bom, temos algumas dúvidas já no chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Opa, eu acabei caindo e a minha internet aqui está um pouquinho instável. Então, eu sei que perguntaram sobre ressonância, mas você já falou sobre ressonância, né? Eu queria acrescentar, Ju, talvez uma situação que é peculiar, que é quando você junta a patologia obstétrica quase inteira. Você tem uma inserção baixa e, por alguma forma, a paciente consegue fazer uma ruptura prematura. Que aí acho que a falta do líquido, às vezes, você não consegue um, um meio de contraste tão legal assim. Então, talvez a ressonância ganhe um pouquinho. Talvez. Sim. Eu, particularmente, gosto da ressonância também quando a placenta não é baixa e não é anterior. Então, por exemplo, você tem um mioma fúndico, você tem uma placenta que se insere na região do mioma, talvez traga outras informações além do acretismo focal, até sobre o mioma, né? Enfim. Gente, perguntas. Vamos lá? A Tawane respondeu por mensagem, nosso R3. A gente está fazendo o TCC dela, viu, Juliana? 80 casos de acionamento do código hemorrágico, não tem nenhum caso de acretismo, olha só. Estou achando peculiar, viu, Tawane? Visto que acretismo é a principal causa de hemorragia e histerecto é uma das principais causas de hemorragia maciça. A professora Ju mostrou uma foto bem desesperadora que eu já vivi também, e de Eu esqueci de histerectomia, né? colocar, esqueci de colocar a foto do hamper com as É, compressas. eu tenho algumas também, e do chão, e dos lençóis, enfim, é Exatamente. desesperador. Quem já viveu sabe. Professor Miguel, diga aí, perguntas para a professora Ju. Ah, o microfone tá desligado. Seu microfone está fechado, professor. Opa, Tá ouvindo agora? agora vem, professor. Juliana, Olá. alô, Oi, Oi, boa boa noite. noite. Boa Prazer noite. em conhecer, gostei bem da sua aula, mas eu Obrigada. peguei muita placenta prévia com atletismo, que eu dava muito plantão, ainda dou um só, mas dava milhões. Peguei de tudo isso que você falou. A minha grande dúvida é sobre essa ressonância.
Porque tem muita literatura que diz que o padrão ouro para diagnóstico de atletismo é a ressonância magnética. Você ficou muito no ultrassom. Eu não tenho experiência, porque eu não sou ultrassonografista. E a minha dúvida é quem é melhor mesmo, é a ressonância para o atletismo ou é o ultrassom? E outra coisa, que você, quando tem uma placenta prévia internada, você pede a ressonância para quantas semanas? É Eu assim, dou muita aula e fizeram essa pergunta. tá. E eu fui A, atrás, né? a literatura fala, na verdade, que não tem, que a acurácia do ultrassom ela é igual à da ressonância, mais ou menos de 90%. Então, não tem que a ressonância é melhor, tá? O que acontece é que, e mesmo para ressonância, né, o que a gente precisa é alguém que saiba avaliar de maneira adequada, tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética. Então, muitas vezes, é isso que faz um método ser pior ou melhor em algum aspecto, em algum serviço em específico. Aqui no nosso, né, a gente não tem uma casuística tão grande assim, mas nesses 40 e poucos casos aí que a gente tem, eu acho que a gente fez ressonância, talvez, em 2 casos, tá? Um desses casos foi bastante recente e que eu tive dificuldade muito grande de avaliar o colo, assim, eu não conseguia ver o colo a ultrassom transvaginal, porque tinha uma infiltração gravíssima da placenta. Então, isso Uhum. foi difícil e eu quis a ressonância para me ajudar nesse diagnóstico, para ver, inclusive, se o que eu estava vendo era isso mesmo. Por isso que eu não conseguia ver o colo, porque o colo não existia mesmo, né? Então, foi uma das situações que a gente fez. E tanto a ressonância quanto o ultrassom, eles podem ser feitos habitualmente por volta do morfológico do segundo trimestre. Então, você faz ali, quando você vai fazer o morfológico, 22, 24 semanas, você consegue fazer uma boa avaliação, tá? Mas você pode fazer entre 24 e 30 semanas. Muito Uhum. dificilmente, às vezes as pacientes não chegam no momento, né, ideal, então você faz quando ela aparece, mas é basicamente isso. Outra pergunta sobre o que você não falou, não sei se ainda usa, que tem o acretismo parcial e total, né? Não sei se você deve saber disso muito mais que eu. E você, aí tem muito residente, aí vai fazer um parto normal, não é cesárea, porque cesárea ele está vendo, né? Se tem acretismo. Faz o parto normal, não tira a placenta, mas também não sangra. Porque se ela não sangrar, não tem dúvida, é um acretismo total, tem que partir para esterética. E tem gente que até faz uma curetagem, faz duas, que eu já peguei no plantão, fiz 2 curetagens, nem sangue, nem eu tiro a placenta. E pode ficar para entrar já comigo na esterética, que era um atletismo total, mas não sangra, total não sangra. Tem até uma frase que diz, placenta prévia, que depois não sangra, até que prova o contrário, é um atletismo total. Então você tem que estar preparado. O problema é que você dá plantão e você pega paciente da rua. Não é o paciente triado, satavana, tomate, acho. Aí é bico, né? Exatamente. Você pega da rua sem saber nem o nome dela. Aí você se ferra. Eu já peguei na bexiga, só estava com 2 residentes da Escola Paulista no plantão para aprender a operar, e os caras eram urologistas. Então eu tinha morrido, porque eu não sei arrancar a bexiga do paciente. Então é isso que o residente tem que prestar atenção. Entendeu? Aí foi bom. Obrigado pela resposta. Eu que Pode fazer. agradeço. Obrigado. Gi, como é que tá acretismo aí no JJM? Vocês têm um protocolo? Como que funciona? Então, a gente não tem um protocolo de diagnóstico, né? Porque a gente não faz pré-natal aqui no Jota, né? A paciente ela faz pré-natal na UBS. Isso é um Na rede, grande né? problema, porque é uma surpresa, Sim. né? A É, a gente tem gente sabe. os protocolos, inclusive baseados no seu protocolo, né? De hemorragia pós-parto, que a gente deixa ali na mão. Mas, assim, diagnóstico realmente vira uma caixinha de surpresa aqui.
Gente, mais perguntas? Eu sempre tenho, viu, Ju? Mas eu vou deixar os outros. Para os residentes que estão assistindo, talvez um dos nomes mais importantes no mundo de acretismo placentário é um argentino, chama professor Palácios Jaraqueimada. A classificação, inclusive, é classificação de Palácios Jaraqueimada. Então, se fica uma dica, além, óbvio, de pensar em placenta de inserção baixa em acretismo, lembrar que os acretismos também não são iguais entre si. Essa classificação do professor Palácios é muito interessante. Então, quem tiver aí um pouco mais de interesse e disponibilidade pode ir atrás. Tem na OPAS, Especialmente isso, especialmente para conduta cirúrgica, né? Porque ele divide bem ali o útero em vários setores, de onde está a placenta, da onde tem o acretismo, qual a melhor conduta para cada tipo de situação. É uma isso mesmo. pergunta aqui, Ju, uma pergunta no chat. Em casos de descobrir um acretismo durante um morfológico com avaliação do colo, baseado em imagens sugestivas, o médico do ultrassom pode encaminhar ou sugerir que essa paciente entre em contato com o obstetra para fazer um acompanhamento de perto do quadro? Deve, com Eu acho certeza. que Tá. mais do que pode, eu acho que é quase um dever, né? Sim, Avisar esse. Eu estava com uma primigesta que tinha uma inserção baixa no morfo de segundo, migrou, Ju, sumiu. Olha que coisa boa, placenta enorme inserida, estou mais feliz agora. E isso é mais, legal. pessoal? Dúvidas em inserção baixa e acretismo. A gente sempre fala da cesárea, da cesárea, da cesárea, mas a gente tem que lembrar da gemelaridade também, né, Ju? Que aumentou Sim, muito muito. com as terapias de reprodução assistida, então você tem mais placenta, você tem mais placenta baixa. Isso tem que estar Com sempre na certeza. cabeça. E mais, pessoal, o professor Miguel perguntou da ressonância, eu tenho só um comentário. A gente sempre fica em cima do radiologista para falar, né? E aí, tem acretismo? Não tem. Tem acretismo? Não tem. Tem acretismo? Não tem. Por quê? Porque quem já entrou em cirurgia, né, com acretismo placentário, sabe que é um circo, né? A gente demora 2 horas e meia para começar a pensar em operar, né? E aí, às vezes, você abre e não tem acretismo e foi tudo. Não vou falar que foi em vão, né? Mas numa situação dessa que é tão catastrófica, é muito melhor você estar preparado e não ser nada do que você acreditar num exame, né, com um falso negativo, chegar lá na hora e ser um Deus nos acuda. É por Então, isso que eu falo que a experiência é extremamente importante de quem está fazendo o exame. Então, às vezes você tem a melhor ressonância do mundo, mas se não tiver alguém que saiba ver de maneira, né, adequada, não adianta nada. Eu prefiro o meu ultrassom, que eu sei que eu estou vendo. Inclusive, é, quando eu peço a ressonância, eu sempre peço para o colega, né, radiologista avaliar comigo, porque eu particularmente não sei ver a ressonância. a Paulinha colocou aqui, a Ana Paula é nossa médica fetal, professora da Anvisa. Às vezes a ressonância não combina com o ultrassom, então pode ter um falso negativo. Ela falou que não desacredita em nenhum dos dois quando tem descrição de alteração. Na verdade é mais ou menos isso, mas Eu acho que é isso mesmo. Acho que ela está o, o, certíssima. o que os radiologistas eles têm feito mais recentemente é um score, né? Em que fala não tem ou não tem, mas fala sobre a probabilidade. Então, é quase um BIRADS para acretismo placentário. Eu achei bem interessante. Assim, se eu tiver 2 cesáreas anteriores e uma inserção baixa, você pode jurar por Deus que não vai ter acretismo, que eu vou entrar preparado para estar. Então, ó. Pergunta do Edivaldo. Edivaldo, nosso preceptor, grande amigo. Que bom que você está conectado, Edivaldo.
Se você está com um quadro de acretismo na cesárea, você tenta adictar a placenta ou parte direto para a histerectomia? Doutora Ju. Se você tiver certeza desse diagnóstico, se tiver um achado macroscópico, né, aí você vai direto para a histerectomia, você deixa a placenta in situ e faz a histerectomia. Mas, se você for ler as recomendações da FIGO, inclusive, se você não tem uma evidência macroscópica, né, de um acretismo, você pode tentar fazer uma extração, contração do cordão e tudo mais, e se eventualmente não sair, aí você faz a histerectomia. Bom, mas diante de um achado macroscópico que você está vendo ali, eu aconselho não mexer na placenta, deixa ela em situ e faz a histerectomia. Felipe? Eu caí e voltei, vocês me escutam? Agora sim. Desculpa, caí. Realmente aqui está bem estável a conexão. Isso é porque eu que moro no sítio, hein? Pois é, Ju. E mais, gente? Queria agradecer, Ju, enormemente. Queria convidá-la, se você tiver disponibilidade, às segundas à noite para entrar. Essas são as nossas reuniões clínicas, são sempre online para facilitar a entrar de onde a gente estiver. Queria lembrar a todos que semana que vem temos uma aula sobre gemelaridade. Então, é uma aula, né, que já foi muito pedida, né? Então, gemelaridade semana que vem. Ju, obrigado. Eu tô te devendo uma aula agora aí para Botucatu. Exatamente. É Obrigado só, nada, né? Você é vê só, como é que só, é só funciona. você, é só você escolher o tema, a data e estarei aí Tá ótimo. conectado. Tá bom, querida? Muito Eu que obrigado. agradeço. Obrigada a todos. Gente, boa noite. Lembrando que hoje a gente começou, então, as simulações com atrizes, né, para o 6º semestre. Então, o pessoal do 9º que está conectado aí hoje já deve ter reparado que tivemos introdução aí do 6º semestre no ambulatório. E é isso, gente. Dúvidas, estou aqui à disposição, qualquer, enfim. E eu não sei se tem gente do Pará conectada.